Glória a Deus. Igreja, é tempo de nós entendermos que por vezes há situações que nós achamos que são físicas, mas elas são espirituais e elas têm impacto na nossa carne, no nosso físico. Aquilo muitas vezes que acontece no mundo espiritual, ela cria um impacto no nosso natural. Então nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo para que nos revele. Será que isto é natural? Será que é sobrenatural? E o Espírito Santo ele vai te revelar. Então comecemos a ganhar esta maturidade. Nós somos cheios do Espírito Santo, então vamos começar a exercitar os dons que Ele nos deu. Amém? Quero convidar a igreja a ficar, a poder se sentar um pouco. Amém? Glória a Deus. E gostaria, antes de tudo, dar os bem-vindos a quem também nos visita lá em casa, via online, no YouTube. Que Deus vos abençoe, que possa falar ao vosso coração nesta manhã, mas também quero dar os bem-vindos a toda a igreja. Saúde toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e gostaria de perguntar quem nos visita pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. Deixa o braço levantado. Eu vou só chamar a equipa de boas-vindas. Hoje vamos começar pelo fim. A equipa de boas-vindas pode chegar aqui à frente. Glória a Deus. 2 irmãos aqui. Temos ali mais dois lá atrás. Pastor Mike, olha, levanta os teus olhos, vê a seara. Está pronta para a colheita. Amém? Glória a Deus. Mas também ali, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente, que Ele possa falar ao vosso coração nesta manhã. Amém? Muito obrigado. No final, eles terão uma palavra para vos dar, querem conhecer-vos um pouco melhor. Então, não tenham a unção ninja, que é liberta o pó e desapareceu. Não, fica mais um pouco. A equipa de boas-vindas vai estar lá para te receber, para te conhecer, para falar um pouco e saber um pouco mais de ti. Não com muitos detalhes, eles não querem saber a tua conta bancária, nem o teu... Não é isso, mas querem dar-te uma palavra de esperança. Amém? Então, que Deus vos abençoe ricamente e desde já eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder ministrar a palavra e que o Espírito Santo, acima de tudo, seja Ele a falar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Então, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre frutos que revelam arrependimento. Frutos que revelam arrependimento. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que, por exemplo, fazem algo de errado e parece que não se arrependem, parece que ainda ficam ali com aquela coisa, eu fiz o que tinha que ser feito. E não quebram, não dobram, não se arrependem. Parece que ainda sentem quase que se fosse um troféu dizer, eu fiz aquilo. Conhecem alguém assim? Conhecem alguém assim? Na verdade, todos nós somos um pouco assim. Às vezes nós sabemos o que é para fazer, não fazemos e parece que arranjamos justificações para basear aquilo que nós fizemos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama a que nós possamos ter frutos que revelam arrependimento. Frutos que eles são o reflexo de uma vida de arrependimento. E eu gostaria de saber se vocês vissem de repente assim uma árvore com mangas, vocês diriam que era uma? Não, é uma pereira. Uma árvore que dá mangas é uma pereira. É que às vezes andam umas pereiras que querem dar mangas. Sabe o que é que eu estou a querer dizer com isto? Por vezes nós queremos passar um fruto que não é aquele que está na nossa árvore. Ou então tentamos esconder com as folhas os frutos que nós temos para que não sejam vistos. Só que o que é que acontece? Quando uma árvore ela dá fruto, o fruto inicialmente está verde, depois ele começa a receber o calor do sol, ele vai começando a amadurecer, ele começa a ganhar sabor. Só que se ele não for colhido, se ele ficar escondido entre as folhas, vai acontecer uma coisa tão simples como ele vai cair. E cair de podre. Sabem porquê? Porque passou o tempo de validade desse fruto. Então é necessário que nós revelemos os frutos que revelam, que refletem arrependimento. Eu gostaria desde já que fôssemos fazer já uma viagem ao livro do Dr. Lucas.
livro do Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, um dos 4 evangelhos, e que foi escrito baseado num pedido de esclarecimentos em que ele vai reunir todos os testemunhos, todas as informações acerca de Jesus, e vai também dar alguma perspectiva clínica, segundo os conhecimentos médicos da época, sobre alguns milagres que Jesus fez, nomeadamente milagres de cura. E ele vai dizer que, aos olhos humanos, era impossível que acontecesse, portanto, aquilo foi um milagre. Mas Lucas, ele começa a descrever, a relatar este livro, e começa por começar a contar a história antes de Jesus. O que é que aconteceu antes de Jesus? E ele vai falar ali sobre a questão de José, de Maria, apresenta-nos 2 personagens novas que não estão nos outros evangelhos, nomeadamente Isabel e o sumo sacerdote Zacarias, que eram primos de Maria. Isabel era prima de Maria, e é engraçado porque quando Maria vai ter com Isabel, Maria já estava grávida com cerca de 3 meses de gestação, e Isabel já estava quase no final do tempo, uma mulher já idosa, mas que era estéril e que tinha engravidado, e seria a mãe daquele que nós iremos falar nesta manhã, que é João Batista. Então, quem foi João Batista? Antes de tudo, só para nós fazermos aqui um contexto, e depois nós vamos ler a palavra para que vocês possam entender a base da sua mensagem. Então, João Batista era filho de Isabel, prima de Maria, e do sumo sacerdote Zacarias. Pela sua linhagem, ele deveria também ser sacerdote. Mas acontece que ele fez um voto nazireu e ele afastou-se do centro das cidades, ele foi para o deserto e ele ficou ali, e toda a sua vida tornou-se um pouco mais nómada. E ele começou a ser ministrado ali pelo Espírito Santo. Foi o primeiro profeta também que surge no Novo Testamento, após um período de silêncio da parte de Deus de 400 anos. Esse período chama-se o período intertestamentário, onde nada acontece, aliás, poderá ter acontecido, mas não há registros de que Deus tenha falado ao seu povo. E o profeta antes de João foi um profeta que todos vocês conhecem, chamado Malaquias. E neste período, só para que vocês possam entender, neste período de silêncio, a região de Israel, mas também do reino de Judá, ele foi acometido por invasão de 4 impérios, ou 4 tipos de poder. O Império Persa, o Império Grego, o Macabeu e, por fim, o Romano, que é onde se baseia esta passagem, onde Jesus vem nascer neste império, que era o Romano. E nós vimos que durante estes 4 impérios, a fé de muitos foi esfriando, muitas pessoas perderam a sua fé em Deus, e parece que tudo se misturou com aquelas culturas. Aquelas culturas foram influenciando nos seus hábitos, nos seus costumes, nas suas práticas, trazendo também algum espírito de idolatria. Levantaram-se também poderes políticos e sociais, nomeadamente os fariseus, os saduceus, entre outras influências políticas e sociais. E no meio disto tudo, levanta-se pela primeira vez, após 400 anos, um profeta chamado João, mais conhecido como o Batista. Porquê? Ele não se chamava João Batista, não era o nome dele, ele era João o Batista. Porquê? Porque ele começou a batizar e a pregar nas margens do Rio Jordão, pregando uma palavra sobre arrependimento, ok? E Lucas 3,8 é o resumo do ministério de João, em que diz que dê frutos de forma a manter o arrependimento. Era a mensagem principal, a mensagem base de João, está em Lucas 3,8, dê frutos de forma a manter o arrependimento. E também lembrando que João, ele teve que ser enviado porque ele seria o antecessor, seria aquele que viria para preparar também o caminho para a vinda do Messias, que era o seu primo, Jesus. Que missão, vir preparar o caminho de alguém tão importante. E é engraçado porque a primeira mensagem de João é sobre arrependimento. Então vamos lá, Lucas capítulo 3, depois de fazermos aqui uma breve
contextualização histórica, cultural, social deste tempo. Vamos aqui a Lucas 3, no versículo 1 até o 14, e diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, ou seja, o imperador que governava o Império Romano, onde também Israel estava agregado, era o imperador Tibério César. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Versículo 13: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escalabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma forma. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: nada peças mais do que o que vos possa ser ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário, ou com aquilo que vocês ganham. E nós estamos aqui a falar justamente sobre uma coisa que é arrependimento. Digam comigo: arrependimento. É só para acordarem. Então, arrependimento, o que é que significa a palavra arrependimento? Significa sentimento de mágoa ou remorso por atos e faltas passadas, ou seja, coisas que fizemos no passado. Significa também contrição, ou seja, aperto no coração. Significa mudança de opinião ou de atitude. E eu gostei de duas designações de arrependimento. Uma delas é a designação jurídica. Juridicamente, arrependimento é, eu vou ler aqui, é a capacidade designada às partes contratantes, ou seja, a 2 partes que fizeram um contrato, a capacidade de fazer com que as mesmas consigam anular ou denunciar um contrato já celebrado. Ou seja, imaginemos que um senhorio aluga uma casa, faz um contrato com o seu inquilino e de repente ele arrependeu-se. O arrependimento dá a capacidade de denunciar pela sua parte. Qualquer uma das partes pode denunciar. O arrependimento pode ser esta é uma situação jurídica. Pode acontecer. No entanto, terá que obedecer à lei legal do tempo necessário para entregar, para ver devolvida a sua casa. Ok? Mas também, na área da religião, na área daquilo que nós acreditamos, é o sentimento de contrição ou rejeição demonstrado pelo pecador em relação aos seus pecados, fazendo com que este pratique o bem para conseguir remissão. Então, esta é a designação de arrependimento. Foram vários significados, várias designações para que nós pudéssemos entender qual é o contexto de arrependimento. Mas também outra palavra que eu gostava que nós pudéssemos ver é obras. O que são obras? O que são obras? Alguém sabe o que são obras? Existem as obras de construção, sim, que têm um pouco a ver com aquilo que eu estou a falar. Obras são o quê? São trabalho feito pelas nossas mãos. São um produto de alguma coisa que ela é feita,
que ela é produzida. Por exemplo, imaginemos que alguém mentia e se arrepende. Qual será a obra que vai refletir o arrependimento? É dizer a verdade e deixar de mentir. Essas são obras e elas têm que ser o reflexo de uma vida que demonstra arrependimento. Então nós hoje vamos falar justamente sobre esta mensagem, que é uma mensagem de arrependimento. E talvez nós possamos dizer assim, mas eu já aceitei Jesus. Eu já me arrependi um dia. Eu já conheço o Senhor Jesus. Toda a minha vida eu cresci na igreja. O povo também estava em Israel. E supostamente o povo também era o povo de Deus. Mas João foi levantado para trazer uma mensagem de arrependimento como preparação para a chegada do reino de Deus. Amém? Então a Bíblia ela registra aqui 3 grupos diferentes. Vamos nos focar aqui em 3 grupos diferentes que nós encontramos e que vêm ao encontro de João para se batizarem. E também antes de nós falarmos sobre estes 3 grupos, nós vamos perceber o que é o batismo. Alguém consegue explicar o que é o batismo? Eu não consigo perceber, eu tenho audição seletiva, ainda não consigo descodificar essa linguagem. Declaração pública de fé. Amém. Mais. Testemunho da mudança da velha vida para a nova vida. Mais. Um ato simbólico de fé. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a declarar individualmente, dentro de um grupo restrito, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o ato de receber Jesus. É o ato de arrependimento. O batismo nada mais é do que um testemunho público para toda a gente da sua decisão inicial de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. São 2 coisas distintas. Então, quando eu aceito Jesus, eu decido aceitá-lo no meu coração, eu decido segui-lo no meu coração. Quando eu me batizo, eu estou a dizer publicamente que eu decido então seguir Jesus e que carrego o seu nome na minha vida, no meu coração. São 2 coisas diferentes. Então nós podemos entender que João ele batizava para arrependimento. As pessoas tinham que vir, tinham que se arrepender. E não era um batismo do estilo assim como nós fazemos agora nas igrejas. Ou vamos para a praia, ou abrimos uma piscina, ou alguma coisa, e dizemos assim, como é que se faz a oração? Está convicto deste ato que vai fazer? E a pessoa diz sim. Arrepende-se de todos os seus pecados? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim. Com João Batista não era assim. João Batista, ele pregava, ele me chamava para dentro da água. Agora que estás aqui na aguinha fria e que já não dá para sair, começa a declarar publicamente os teus pecados. E eles tinham que declarar publicamente os pecados ali. Depois de declarar publicamente todos os pecados, aí ele batizava. Agora é light. Agora faz-te o resumo. Está convicto? Arrepende-se? Bora. Mas o que é que acontecia? Ele dizia, e era isto que era a mensagem de passagem de arrependimento, era arrependam-se, mas não voltem a fazer o mesmo. Tem que haver uma mudança na vossa vida. Se tu declaraste que fazias isto, a partir de agora, ainda por cima toda a gente vai saber que tu fizeste, agora é tempo de tu te arrependeres e de tu mudares a tua trajetória. E o que é que iria acontecer? As pessoas que estavam lá, elas tinham ouvido a sua confissão do pecado. Iriam estar à coca, como se diz aqui, para ver se aquela pessoa voltava a pecar. Porque aí havia a autoridade para dizer, olha, não mudaste. Então, hoje o Evangelho é muito light. Mas nós temos que entender que se pecamos e se nos arrependemos, o arrependimento ele tem que ser genuíno. Então não pode haver um voltar atrás, porque senão tu arrependeste-te de te teres arrependido. É um bocadinho por aí.
Então vamos ver aqui estes 3 tipos de pessoas que vêm ter com João para se batizar. E a primeira classe de pessoas é a multidão. Estão atentos, 2 estão atentos comigo. Então, a multidão chega-se ao pé de João, e João, ao ver que a multidão se aproxima, todos estes tipos de pessoas fazem a mesma pergunta. Perante essa mensagem, o que devemos fazer agora? Esta é a pergunta que todos eles fazem. Está lá, em Lucas 3, tem lá estas 3 perguntas. Então agora, o que devemos fazer? E com a multidão, João começa a sua retórica nesta perspectiva. Raça de víboras. Raça de víboras. Vocês são uma raça de víboras. Será que João estava a ofender o povo? Não. Ele estava a compará-los com algo que eles culturalmente conheciam muito bem. O território de Israel, ele tem muitas serpentes, ou tinha muitas serpentes, e tem muitas serpentes e cobras, devido à sua constituição rochosa. E as serpentes têm uma capacidade fantástica, que é de se adaptarem à temperatura externa. Ou seja, elas não conseguem produzir temperatura própria. A serpente, a cobra, a víbora não consegue produzir temperatura própria. Então o que é que ela faz? Se tem calor, vai para ambientes mais frios e adapta-se. Se tem frio, vai para o sol e fica estática à espera que todo o seu corpo aqueça. Então a serpente, ela não tem medo nem do frio, nem do calor. Ela adapta-se às circunstâncias. Ela adapta-se às modas. Ela adapta-se às culturas. Ela adapta-se aos costumes. Ela adapta-se às práticas. Por exemplo, uma jiboia, quando vai matar uma presa, geralmente, e até há uma história, uma brincadeira, que se conta, e eu ouvi pelos nossos irmãos brasileiros, que era uma senhora que se vangloriava porque tinha uma jiboia. E ela dizia que a jiboia era meiga, era um doce. O nome dela era Princesa. E aquela jiboia, ela começou com uma prática estranha. E ela começou, a minha princesa, a minha jiboia, é tão querida. Enquanto eu durmo, ela estica-se ao meu lado. Ela fica esticadinha, ou ela fica ali a dormir, é tão querida, ela dorme ao meu lado. E quando alguém lhe disse assim, olha, então toma cuidado. Porque antes da jiboia comer a presa, ela mede a presa para saber se a presa tem um tamanho compatível com aquilo que ela vai poder suportar no seu tamanho. Então a jiboia, ela vai se adaptar e ela vai tentar perceber se tem capacidade de comer aquele animal. Eu estou a ver aí algumas pessoas já a fazer assim. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Ele não estava a ofender o povo, ele estava a fazer uma crítica social à maneira de ser da multidão. Que a multidão hoje estava aqui e fazia de uma forma, mudava a moda e já fazia de outra. Tinham-se passado quatro tipos de poderes naquela região. E começou a haver um vacilo naquilo que eram as práticas por parte daquilo que Deus pedia ao seu povo. E então ele começou por dizer isto, raça de víboras, vocês adaptam-se a qualquer coisa, e eu agora estou aqui a dar uma mensagem de arrependimento e se calhar vocês arrependem-se, mas arrependam-se de verdade, não venham aqui, não se arrependam e depois vem uma nova moda e vocês vão atrás da nova moda. Era isto que João estava a dizer. Ele na realidade não estava a ofender, ele estava a criticar o contexto da multidão. Então nós vamos ver aqui que outra coisa também importante sobre a cobra que eu tinha aqui nos meus apontamentos. A cobra só teme uma coisa, e era a forma com que os camponeses eles tinham de matar as cobras, porque as cobras elas comiam os seus rebanhos e elas são cobras venenosas. Então o que é que a cobra teme? A cobra teme o fogo. Então com o que é que os camponeses, qual era a forma dos camponeses fazerem? Eles tentavam perceber onde estavam as cobras e eles incendiavam parte dos terrenos para conseguir matar as cobras que estavam naquele lugar. Era a forma de os camponeses conseguirem matar aquele animal que consumia os seus rebanhos. E justamente com o que é que João vai dizer, arrependam-se, raça de víboras, ele começa a falar do fogo.
Ele começa a dizer que se eles se mantiverem assim, o fogo será o destino deles. Então aquilo que estava a ver era uma crítica social no sentido de se te mantiveres numa vida de pecado e se não te arrependeres, é para o fogo que tu irás. E essa escolha, ela é feita por nós. Então, Jesus já voltou. Não, estamos todos aqui. E eu vou subir com todos vocês. Vamos subir todos ao mesmo tempo. Então ainda dá tempo de nós decidirmos aquilo que nós queremos fazer. E nesta altura, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Então havia uma comunicação para com o povo de que se arrependesse, porque o reino de Deus ele estava a chegar. Então, princípio, não nos acomodemos com a cultura de hoje. O facto de virmos à igreja não nos faz cristãos. Por exemplo, eles diziam, João dizia, vocês dizem que somos filhos de Abraão, pois eu vos digo que até das pedras Deus pode fazer suscitar filhos de Abraão. Qual era o problema da multidão? A multidão achava que por ser descendente de Abraão, ela era salva, então não tinha que fazer nada. Reparem, eu nasci no hospital, eu não sou médico. O facto do povo ter nascido na terra prometida não faz dele salvo. Teria que haver arrependimento. O facto de eu nascer no hospital não faz de mim médico. No mínimo faz de mim utente. E a igreja é um local para os doentes. Jesus veio para aqueles que são doentes. Ele não veio para aqueles que são sãos. Então isso tem que gerar em nós preocupação. Qual é a minha condição hoje? Mas eu sou filho de crentes, mas a salvação é individual. O teu pai subirá, tu poderás ficar. Então nós temos que entender que a nossa vida com Deus ela é individual. E que eu tenho que me arrepender. O meu pai é crente, glória a Deus. A minha mãe é crente, amém. Eu vivo a mesma fé? Não. Então o que é que eu tenho que fazer? Começar a viver. E isso tem que gerar em nós arrependimento. Depois outro tipo de pessoas, de grupo, são os cobradores de impostos. Eles também vieram e eles perguntaram. Qual foi a pergunta? Vamos ver se estavam atentos. Qual foi a pergunta? O que devemos fazer? Então, vieram a multidão e perguntaram. Não estão comigo na mensagem. A multidão veio e perguntou a João o quê? O que devemos fazer? Vieram os cobradores de impostos e perguntaram o que devemos fazer. E para os cobradores de impostos, a mensagem foi diferente. Tão resumidamente quanto isto. Não pedir mais do que vocês têm que pedir. Ou seja, sejam justos. Ele estava a declarar uma imposição de justiça, porque o reino é justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua. E as demais coisas vos serão. Então aquilo que ele estava a dizer, não só a estes cobradores, mas ao povo também, era: sejam justos naquilo que pedem. Não peçam a mais. Não enganem. Não defraudem. Sejam justos. E depois vem também outra classe de pessoas. Que eram os soldados. O que é que os soldados perguntaram a João? O que devemos fazer? Tão simples como não tratar ninguém mal e saberem viver com o que já ganham. O seu soldo, o seu salário. E porquê é que ele estava a dizer isto? Porque os soldados, eles cumpriam o seu dever e todos eles tinham um salário base. Todos os soldados, assim que integravam as forças romanas, era-lhes atribuído uma armadura, uma arma e um salário. A armadura para se protegerem, a sua arma para poderem lutar ou defender e também um salário para poderem ter as suas necessidades supridas, e parte desse salário era atribuído à família. Porquê? Porque muitos deles teriam que ir
ser distribuídos pelo Império e poderiam não poder levar as famílias. Então o Império Romano, ele dava uma percentagem à família do soldado, e aquele soldado que era destacado para ir para uma outra região, eles davam o restante do salário para que eles pudessem viver. Então o salário era dividido, repartido. Significa que eles tinham só parte daquele valor. O que é que eles faziam? Trabalhos por fora. Que tipo de trabalho em que um soldado poderia fazer? Por exemplo, bastava vestir uma capa, a arma eles tinham, eram pagos para... Estão a perceber? Eram pagos para matar, e eles recebiam esses trabalhos fora do seu horário, porque todos eles trabalhavam por turnos. Trabalhar por turnos não é de agora. Na altura já havia esse tipo de trabalho. Ou seja, eles eram mercenários. Eles também desenvolviam outro tipo de trabalhos que não aquele que eles deveriam fazer. E atenção, não era permitido pelo Império. Mas eles faziam. Então o que é que eles estavam aqui a dizer? Não vivam de subornos. Vivam apenas com aquilo que vocês ganham. Vivam com aquilo que chega à vossa mão. Não façam trabalhos por trás que criam dano, que criam dolo. Por isso é que ele diz aqui, para não tratar ninguém mal. Sejam corretos nas ruas. Sabem que todo romano achava que o povo em Israel, o povo em Judá, eram considerados, alguém sabe, como cães. Porque todo aquele que não era romano era bárbaro. E sendo uma nação ocupada pelos romanos, eles achavam que, sendo romanos e os outros um povo diferente que estava a ser agregado, que ainda não tinha sido romanizado, ou que não aceitava romanização, e estamos a falar neste caso do povo de Israel, eles não aceitavam ser romanizados, aculturados, eles eram considerados como cães. Então qual era a postura do exército romano? Tratá-los como cães. Enxutavam, chicoteavam, agrediam. E o que é que João diz aqui? Não tratem ninguém mal. Então vamos aqui fazer uma retrospectiva. Para a multidão, sendo que todos estavam incluídos na multidão. Para a multidão, o que é que João aconselha? Não se acomodem. Não mudem, não sejam inconstantes. Sejam constantes em Deus. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Para os cobradores de impostos, o que é que ele dizia? Sejam justos. E esta era uma mensagem que ela era transversal a todos. Sejam justos. Sejam corretos. Não enganem ninguém. E por outro lado, o que é que ele dizia na sua mensagem? Não façam mal a ninguém. Tratem corretamente toda a gente, independentemente da sua origem. Mas a pergunta é, não será esta uma mensagem atual para hoje? Então a pergunta que nós hoje vamos fazer é... Alguns ainda não entenderam. O que devemos fazer? O que é que nós precisamos fazer para que possa haver mudança? O que é que nós precisamos fazer para que possamos começar a dar frutos que refletem essa mudança? Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. Eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos ao capítulo 2 de Apocalipse. O último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 5.
E esta é uma passagem que ela é escrita e ditada pelo Senhor Jesus a João para que envie cartas à igreja, uma mensagem à igreja de Éfeso. E vamos ler só antes, para nós podermos entender aqui a questão das obras. Escreve ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: eu conheço as tuas, o teu e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os deixaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas. E é engraçado que ele começa a fazer aqui uma coisa que nós chamamos em educação, ou quando alguém vai tentar corrigir alguém em comunicação, nós fazemos, que é o efeito sanduíche. Abres o pão e passas a manteiga. E começas a elogiar. A enaltecer as coisas que têm que ser enaltecidas na pessoa. Só que depois, tu colocas uma coisa que nós chamamos aqui como o conduto. A carninha. Conhecem essa expressão, conduto? Quando nós fazemos, por exemplo, cozida à portuguesa, nós servimos os legumes e as carnes. As carnes são o conduto. Numa Santos será um fiambre, será um chourição, talvez uma paiola, talvez um queijo. E o que é que... o fiambre de peru, que é mais light. Mas às vezes o pessoal gosta mesmo de pôr fiambre de perna de porco. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Quando nós vamos corrigir alguém, ninguém chega e diz assim: ouve lá, tu que fizeste isto e não sei o que, não sei o que mais. Não. Quando alguém me corrige, geralmente corrige assim: tu és um servo bom e fiel, tu fazes isto, tu fazes aquilo, mas tens esta área que tem que ser mudada. E isso é edificar, isso é corrigir. Corrigir não é ferir e largar ainda com pedras de sal e vinagre por cima. É assim que eu sou corrigido pelos meus pastores. Eles vêm, eles falam, sentam comigo. Geralmente a pastora faz assim, do estilo: falhaste outra vez? E eles começam a dizer: olha, tu fazes isto, tu fazes aquilo, mas esta área tem que ser mudada, esta área tem que ser mudada, esta área tem que ser mudada. Sabe, a igreja, todas as semanas nós recebemos mensagens. Todas as semanas nós vamos recebendo recados do Senhor. Mas há momentos em que nós deixamos de passar a manteiga. E que o Espírito Santo ele começa a colocar o conduto. E é tempo de nós entendermos que precisamos de ter frutos que tragam uma reflexão daquilo que está em nós. No início eu brinquei com aquela história de a pereira que queria dar mangas. Não dá para dar mangas, dá pera. No mínimo dá pera roxa, que é dura, é boa, mas é dura. Mas sabem, não dá para estar na igreja e ter... eu agora vou começar a apertar. O tempo está a acabar, portanto eu tenho que apertar rápido. Não dá para ter perfis duplos de Instagram. Glória a Deus! Essa maravilha! Não dá. Sabem porquê? Porque num perfil nós mostramos aquilo que queremos que os outros vejam. E no outro perfil nós temos um grupinho restrito, e já estou aí a ver pessoal a rir, que mostra que só aquele grupinho é que sabe. Só que depois, quando há situações chatas,
Só o grupinho sabe, começa a falar aquilo que está naquele perfil. Vocês não imaginam, é até engraçado, às vezes estou no Instagram e vejo assim, olha, esta pessoa tem 2 perfis, tem 3, 4 perfis. Não dá para ser uma coisa aqui, ser uma coisa lá fora. Não dá para aqui ser uma bênção e lá em casa atarrachar na esposa. E atarrachar não é só com, mas eu não agrido a minha esposa fisicamente, eu nunca bati na minha esposa fisicamente. Mas se calhar tu fazes agressão verbal à pessoa. Fazes coação psicológica com a tua esposa e com os teus filhos. Não dá. Eu estou a dar alguns exemplos. Eu não estou a dizer que acontece aqui. Isto acontece nas igrejas da Noruega. Nunca aqui. Os perfis que eu vejo são todos estrangeiros. Eu conheço muita gente da Escócia e da Irlanda. Não é nada daqui. Graças a Deus todos aqui têm perfis únicos. E os casais são abençoados. Mas sabem, não dá para o pai dar uma orientação e um filho desobedecer. E tratar mal o pai. E responder mal ao pai. Numa coisa eu tenho que dar, nas muitas coisas, de uma coisa eu retiro para tirar aqui razão. Eu gosto quando a pastora diz assim, é menor de idade, vive na minha casa, obedece às minhas regras, vai para a igreja, sim senhor. Eu ainda não sou pai. Ainda. Em breve, ele virá. Mas aquilo que eu quero ensinar aos meus filhos é que ele possa estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz, ensina à criança o caminho onde ele deve andar. E quando ele for grande, não se desviará dele. Se ele se está a desviar, talvez tu não estejas a ensinar verdadeiramente o caminho. Talvez tu não estejas a orar com o teu filho. Talvez tu não estejas a investir com o teu filho. Talvez tu não pagas tempo de oração pelo teu filho. Mas queres ver resultados no teu filho. Queres que a igreja ore pelo teu filho. Queres que os pais depositam a sua responsabilidade na igreja, nos tios, nos líderes, nos pastores, nos discipuladores. Meus queridos, vocês são autoridade espiritual. Eu não sou autoridade espiritual na vida de nenhum jovem. Eles têm pais, eles são autoridade espiritual. Eu apenas sou um facilitador ao reino. Nós temos que entender isso. E poderia falar aqui de muitos exemplos. Mas a pergunta que ninguém pode calar. O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que precisamos fazer? Para concluir, sabem que esta foi a mensagem de João. Entretanto, João, ele disse, pôs ali a mão na ferida, acusou a Herodes e a sua esposa e foi preso. Mais tarde foi decapitado. Sabem qual foi a primeira mensagem de Jesus? Marcos 1. Vamos rapidamente a Marcos 1. Foi das primeiras mensagens de Jesus. Já estou em Marcos. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que faremos, pois? O que fazemos agora? Arrependam-se. Arrependam-se. Todos nós somos pecadores. E todos nós um dia estávamos destituídos da glória de Deus. Mas houve algo que falou ao nosso coração e talvez por isso é que tu estás aqui hoje. Algo falou ao meu coração há 30 anos atrás. Algo falou ao meu coração há 30 anos atrás que me fez vir estar aqui hoje. A minha história não começou há 10 anos, a minha história começou há 30. Porque eu estive 9 anos morto
E aos 9 anos eu ganhei vida. E vida com Cristo. Mas sabem, na nossa caminhada nós começamos a ganhar costumes, práticas, hábitos, influências, damos jeitinhos, curvamos e contornamos os obstáculos, começamos a ganhar casca. Sabem, quando os pés andam descalços constantemente no mesmo terreno, eles começam a ganhar uma camada mais dura para que eles possam suportar o piso onde eles vão andar. O problema é que nós ganhamos casca como cristãos. E existem certas coisas em nós que precisam ser removidas para que nós voltemos a ter sensibilidade. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, lembra-te onde começaste a tornar-te insensível e volta à prática das primeiras obras. O que também aqui, não João o Batista, mas o apóstolo João está a dizer na carta de Apocalipse é: arrependam-se. Arrependam-se. Lembra-te onde caíste. Lembra-te do teu pecado, onde foi, quando foi. Quando é que tu começaste a enfraquecer na tua fé? Quando é que tu deixaste de orar? Quando é que tu deixaste de ter contacto com Deus, relação com Deus? Lembra-te quando é que tu começaste a esfriar? Lembra-te quando é que tu começaste a perder aquela intensidade? Lembra-te quando é que tu deixaste de falar em línguas? Lembra-te quando é que tu deixaste de falar com palavras de amor e começaste a ser mais agressivo nas tuas palavras? Lembra-te de quando é que tu começaste a deixar de amar a tua esposa? Lembra-te de quando é que tu começaste a negligenciar a educação dos teus filhos? Lembra-te de quando é que tu começaste a culpar a Deus, quando a culpa tu sabes que é tua? Lembra-te. Lembra-te. Vamos lembrar-nos, igreja. E aquilo que o Espírito Santo falava ao meu coração, e é algo que nós precisamos fazer. Quando eu estava a pedir direção ao Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, chama à frente, não chama, o que é que eu faço? O que é que tu diriges? E aquilo que o Espírito Santo me dizia é: ajoelhem-se. Ajoelhem-se. Dobrem os vossos joelhos. E na verdade nós não vamos chamar ninguém aqui à frente hoje. Eu gostava de chamar a equipa de louvor. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente. Hoje não é para ninguém vir à frente. Porque talvez hoje não haveria altar para toda a igreja. Porque esta é uma mensagem que não é só para alguns, é uma mensagem que é para todos. Esta é uma mensagem que começa a ser para mim. No nome de Jesus, tu possas dobrar os teus joelhos no teu lugar onde tu estás.